Minha proposta é conversar com vocês sobre um Deus que aceita todos, mas que não aceita tudo. Um Deus que deseja receber pessoas, mas que as pessoas cujas quais serão recebidas precisam entender que o Evangelho requer dela um reposicionamento, uma recolocação. As coisas estão ficando meio bagunçadas nas igrejas, porque as pessoas chegam muitas vezes e dizem o que concorda e o que não concorda, o que é exposto pela Bíblia. E esse é um grande desafio, porque me parece que as pessoas estão desejando que Deus aceite tudo, e Deus não aceita tudo, Ele aceita todos, e é bem diferente. Então essa é uma narrativa que a minha proposta quer mostrar aos vencedores, aqueles que buscam a sua vitória, e que ela pode vir muitas vezes de sua fé, ela pode muitas vezes vir de sua obediência, porque às vezes a sua obediência pode até conduzir você a lugares que a tua fé não te levaria. E as suas obras, as suas ações, as suas escolhas. Então esse é um texto que vai mostrar a importância, Mateus 22, do 1 ao 14. Coloca, por favor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Pelo poder do nome de Jesus, fala conosco. E fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dentre tantas as comparações que Jesus fez exposição
sobre o reino de Deus. Essa é uma das histórias bem interessantes, narrada por Jesus. Jesus vai comparar a salvação, o reino de Deus, como uma festa de casamento. E ele diz que o filho do rei vai se casar. E o rei, então, prepara toda uma estrutura para receber os convidados de seu filho. O rei manda convidar as pessoas especiais, ou pelo menos que eram consideradas especiais. Me parece que essa é a colocação do povo formado por Abrão, aquele povo que Deus está querendo salvar desde de quando buscou um concerto com Adão, deu a oportunidade de Noé construir uma arca para salvar algumas pessoas. Mas agora, Deus está dando uma amplitude a tudo isso. E esse povo é um povo que Deus formou, mas o texto diz que esse povo não quer ir. Esse povo, ele não quer entrar. Esse povo não atendeu o chamado. E o chamado, me parece, tem muito a ver com a obediência do povo no Velho Testamento, de um Deus que quer salvar, de um Deus que está sempre buscando alcançar pessoas. Mas esse povo, ele rejeitou. E pior do que isso, começou a perseguir e a matar os mensageiros. Começou a criar problemas para aqueles que levavam uma palavra de alinhamento, aqueles que confrontavam as pessoas com o pecado, seja ele da idolatria, da imoralidade, ou de qualquer outro pecado que o afastasse de Deus. Eu não sei se você reparou, mas numa das colocações no texto, diz que esses mensageiros foram ultrajados e mortos por aqueles que não estavam desejando ouvir as palavras corretivas. Expor o pecado, expor a negligência, se tornou algo tão ofensivo que estava dando direito ao pecador de matar o mensageiro. E o texto diz então que o rei se encolerizou. E aí não interessa se seriam filisteus, babilônicos, assírios, persas, romanos, não interessa. O texto diz que o fogo vai ser tacado na cidade, a cidade vai ser destruída, e me parece que ele faz essa colocação também olhando para o Velho Testamento. E depois disso, a mensagem muda. Os servos agora são chamados a ir pelas ruas. E agora os convidados, eles são bons, eles são maus. Os critérios para os convidados, me parecem, é apenas, eu quero participar da festa. A comida já está na mesa, a bebida já está pronta. Então venham para o casamento de meu filho. O verso 9 diz: ide, pois, as saídas dos caminhos, e convidai para o casamento, para as bodas, a todos quanto os encontrarem. Saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos, preste atenção, todos. Está dizendo aqui, se eles eram bons, se eles eram maus, todos estavam convidados para a festa. Aqueles que aceitaram foram à festa. Mas quando o rei vai entrar na festa, ele vai notar que alguém aceitou o convite, mas não respeitou o protocolo.
Alguém desejou ir na festa, mas não se preocupou com suas vestes. Achou que ele poderia ser alguém diferenciado dos outros e que seria tolerado. O convite foi feito, é verdade. O indivíduo iria se quisesse, é verdade. Haveria um livre-arbítrio ao convidado de comparecer à festa ou não. Mas a roupa cuja qual o convidado deveria aparecer na festa seria as vestes de núpcias. E havia um indivíduo que não estava vestido. Um indivíduo, ele entrou na festa do jeito que ele queria entrar. Ele foi do jeito que ele achou. Já que estão me convidando, tem que me receber do jeito que eu quiser ir. Já que estão me chamando, a minha presença deve sobrepor a todos os protocolos. E aí Jesus disse que o rei vai até ele. Ele faz uma pergunta a ele: amigo, como é que você conseguiu entrar aqui sem as vestes de núpcias? Como é que você conseguiu entrar na festa do meu filho desse jeito? O texto diz que o convidado não tem o que dizer, o que indica que ele teria acesso à veste de núpcias. Ele não estava com a roupa inadequada porque não tinha o que colocar. Ele não estava com a postura incorreta porque ele não tinha como estar da forma certa. Ele simplesmente não quis. Foi uma opção dele. Ele estava diferente de todos. E era fácil de identificá-lo, pelo menos como Jesus está dizendo aqui. Era só olhar para a roupa dele. E pela roupa dele já sabia que ele não estava no padrão exigido para o protocolo do casamento. Então Jesus chama os servos e diz para eles: pega esse cara aí, ó. Quem era ele? Era um dos convidados. Ele foi convidado. Mas Jesus diz: faz o seguinte, amarra ele, pega ele e joga lá fora. Põe ele para fora do casamento do meu filho, tá certo? E lá fora vai ter clamor e ranger de dente. O texto termina dizendo: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Com muito respeito e amor, eu quero falar com você de um evangelho que é para todos, é verdade. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas João, no capítulo 1, no verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O evangelho é para todos, um evangelho para todos. Ele é para pobre, para rico, ele é para hétero, ele é para homo, ele é para o brasileiro, certo? Ou para o latino-americano, ele é para o africano, ele é para o asiático, ele é para o culto, ele é para o indouto. O evangelho é para todos. E Deus quer salvar a todos e mostra isso desde o Velho Testamento. Mesmo com um povo escolhido, nós já temos espasmos,
Nós já temos indício de um Deus que entra com Abraão no Egito e que sai com Agar, mostrando que ele pode salvar os egípcios. É um Deus que entra na Síria com uma menina que salva o leproso Naamã. É um Deus que entra em Jericó com os espias e tira de Jericó uma ex-prostituta. É um Deus que entra em território moabita, certo, com uma família e tira Ruth de lá. Quer ir para o Novo Testamento? Vamos lá, que tira o violento Paulo, que as pessoas tinham medo de ter com ele e de introduz ele na salvação. Quebra o paradigma de Pedro para salvar Cornélio. E é assim que Deus está fazendo. Entra na casa do Zaqueu, que as pessoas achavam que não mereceria. Mas é muito importante olharmos que a Raabe só foi prostituta antes de andar com Deus. Que o Paulo só foi esse sanguinário antes de ter um encontro com Cristo. Porque depois que a palavra de Deus entra, ela é para todos, mas não tolera tudo. E é muito importante nós olharmos isso de uma forma muito madura, porque hoje alguns discursos estão distorcendo um pouco isso. Estão querendo dizer que Deus não ama a todos. Não, Deus ama a todos, mas não tolera tudo, não. Se você não quer botar a roupa adequada para entrar na festa, saiba de uma coisa. Aqui no texto a roupa era física, era fácil de olhar. Hoje não. Hoje a veste nupcial, ela não é visível, ela é invisível. E por isso pode passar desapercebido pela liderança, pelos pastores. Mas pelo Senhor não vai passar, não. A Bíblia diz que lá fora tem trevas exteriores, clamor e ranger de dente. E se não tiver dente, vai ranger gengiva, mas vai ranger. Então, cuidado com isso. Um evangelho para todos. Posso ouvir um amém? Amém? Isso. Segundo, um evangelho para arrependimento e para conversão. Um evangelho para arrependimento e para conversão. Não é só para arrependimento, não. É para arrependimento e para conversão, para mudança. Ah, eu estou arrependido, tá bom? É uma parte do processo, mas não é toda a parte, não. O evangelho tem que trazer ao pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? E com a exposição do evangelho para todos, quem não arrepender e se converter, inevitavelmente continua na mesma prática. Ou pior, achando que Deus tem que tolerar todo tipo de roupa, todo tipo de vocabulário, todo tipo de comportamento. Ele tem. Porque Deus é amor. Tá certo? Deus é amor, sim ou não? Sim, mas essa mensagem está incompleta. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Então, cuidado com a informação pela metade. Um evangelho para arrependimento e conversão. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Atos 3, 19. Coloca para mim, por favor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do, isso, arrependimento e conversão. Ah, pastor, eu sei que o que eu faço é errado. Tá bom. Eu sei que não está certo. Eu faço e eu me arrependo. Beleza. Mas não converte, não? É só fez e arrepende, fez e arrepende, fez e arrepende. E aí, como é que funciona?
Então o evangelho é para trazer mudança. Porque a hora que o rei chegar na festa, maluco, a casa vai cair. Pega a visão, fiel. Que a hora que você estiver diante do trono lá, é assim mesmo, irmão. O bicho pega para todo mundo. Ah, pastor, o senhor não está nem falando comigo. Louvado seja Deus, mas deve servir para alguém. Certo? Arrependimento e isso, tem que converter, não é só arrepender, não. Não mudava quando estava na igreja A, foi para B, não mudou, foi para C, não mudou, já está na igreja R. Já está acabando o alfabeto. E ainda não mudou. Não, pastor, por causa da tentação, porque o senhor entende. Eu entendo. Eu entendo. O negócio é que eu entender ou não entender, não muda nada, maluco. Todo mundo vai passar, eu já cansei de falar aqui. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Saiba de uma coisa, se você for para o inferno, você vai lembrar desse culto de hoje. E antes de ir para o inferno, vai ter que dar uma passadinha no céu, porque a Bíblia diz que todo olho verá. E quem é que vai estar lá sentado do lado de Deus? O noivo, Jesus. E o dono da festa, Deus. E quem é que vem? Você. Aí vieram alguns na sua frente, e você está só olhando para ver o que vai acontecer. Aí o que estava na sua frente, Jesus fez assim, ó. Aí chegou você, ele falou, você não, você lá no final do corredor, trouxe uma roupa fresquinha, que lá está quente, o Satanás, mas é verdade. Esse negócio de super graça, que Deus vai passar por cima de tudo, o evangelho é para arrepender, isso, Romanos 6,4, coloca na tela, está demorando um pouquinho, porque eu não passei os textos antes, vamos lá, isso, de sorte que fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de isso. Vida velha passou. Agora todo mundo que vê você sabe que você está sob nova administração. Conheceu fulano? Isso aí. Não era fácil não, hein? Nossa, aquilo era um menino difícil. Uma piriguete. É isso aí. Conheceu fulano? Pinguço, cachaceiro, mulherengo, mentiroso, envolvido com jogo. Todo mundo aqui tem passado. Não fica me olhando com essa cara que você não tem, não. Que eu sei que você tem. Certo? Aí Jesus entrou. Você continua fumando? Sim ou não? Bebendo? Jogando? Se prostituindo? Então, novidade Mas tem uns irmãos que entram na igreja, que Deus só quer o coração. Pensa que Deus é cardiologista. Não, porque Deus só quer meu filho, lá para o inferno, sem notar. Novidade de vida. É muito legal quando você encontra alguém que te conhecia no passado. E que às vezes encontra contigo e começa a conversar contigo e diz, o que aconteceu com você? Está mudado. Você não usava essas roupas. O que aconteceu com você? Aí você diz, eu agora estou andando com o chefe dos crentes. Jesus, sabia. Não bebe mais? Bebo não. Pego só a sua mulher, nem ela. Está tão ruim que eu não estou pegando nada. É na verdade. Você está rindo de tu. Mas é verdade, sabe? Quando as pessoas olham, e elas olham para você e descobrem que agora você vive um outro estilo porque não teve só arrependimento, teve também conversão. Entendeu? E quem decide se converter é você. É você que fala para você mesmo, eu sem vergonha. Olha no espelho e conversa com você. Fala, olha, você quer me levar para o inferno.
Eu já falei isso com assim, já. Falei, você, Cláudio, você não vale nada não. Você quer levar eu para o inferno. Mas eu não vou, você vai sozinho. Eu não vou. Eu já conversei muito, porque eu já tive uma vida muito pior do que tenho hoje. Hoje eu ando com tanta tarefada que eu estou até sem tempo de pecar. Hoje eu estou na igreja desde cedo. Às vezes o pecado vem, eu falo, volta outra hora. Porque eu estou culpadinho aqui, não dá não. Meu filho Caio falou, pai, só de você falar isso já está pecando. Não estou aqui para julgar ninguém não, mas a verdade é essa. Um evangelho que não pede de você conversão, que não pede de você arrependimento, não é evangelho. Então o evangelho expõe você a ouvir coisas que não lhe são agradáveis, mas são importantes para a conservação da sua alma. Só que hoje, muito membro de igreja virou cliente. Não pode falar. Você vai falar que eu vou para o inferno? Então eu não trago mais minha oferta. Eu vou até para o inferno, mas vou com a minha oferta. Então é um grande desafio. Então o evangelho tem que trazer arrependimento e converter. Terceiro, um evangelho sobre o amor de Deus e sobre o cuidado com o próximo. Isso é muito sério. Amor a Deus, cuidado com o próximo. É assim que funciona. Mateus 22, verso 39 e 40. Coloca, por favor. Mateus 22, verso 39 e 40. E o segundo, deixa eu pegar aqui. Volta no 37, que aí vai ficar mais. Isso. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, e de todo o teu, verso 38, vamos pegar o texto todo. Este é o primeiro e grande mandamento, verso 39. O segundo é semelhante a este, o assunto é o mesmo, é amor. Ama o teu próximo como, verso 40 diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Preste atenção aqui. Um evangelho que me ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. E um evangelho que me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Isso é sério. Desses dois temas, ama a Deus e ama ao próximo, dependem, certo? A lei e os profetas. Bom, isso me despertou numa crítica política, e eu não quero falar de política, mas me despertou numa crítica política que eu achei muito pertinente. Alguém estava usando o meu nome para falar do meu apoio ao ambiente de direita. E aí alguém perguntou o que a Bíblia falava sobre nós falarmos que há na esquerda um desejo e um propósito de destruir alguns valores familiares. E aí o indivíduo que foi avaliar a minha fala, ele disse assim, em parte está certo, em parte não. Porque o trabalho que a esquerda deseja realizar com assistencialismo e com cuidado com os pobres, certo? É muito importante. Muito maior do que o que a direita faz, no sentido político. Mas se for olhar pelos valores conservadores de família, pode-se achar que olhar para essa destruição de valores é algo que a Bíblia também condenava. Porém, o amor e a ajuda aos pobres se sobrepõe a tudo isso.
Em tese os crentes estão muito preocupados com valores morais, mas estão totalmente despreocupados com ajudar os necessitados. E talvez isso seja uma verdade, eu não estou aqui para defender isso. Eu só queria colocar isso de uma forma para nós aqui, bem esclarecida. E preste atenção o que diz Gênesis 1:1. Bota na tela. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Capítulo 1, verso 1. Ele dá uma direção que todo crente deveria saber, que nós lemos em Mateus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse texto diz: os céus sempre virão primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu sempre virá primeiro. Goste as pessoas ou não, concorde ou não, tá certo? É importante entendermos isso. Vamos lá? Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão. Depois você vai lá ver o que todas essas coisas são. Elas estão relacionadas com comida, com vestimenta, com uma série de fatores. Quer ir para Marcos 8:36? Vamos lá. Marcos 8:36. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua? Então preste atenção, volto aqui, porque o assunto vale o debate. Nós temos que amar a Deus e ajudar o próximo. Parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Não interessa, é a pessoa que aparece na sua frente pedindo de você ou tendo algo que você pode fazer por ela. Pode ser um abraço, um dinheiro, uma oferta, o que quer que seja. Uma coisa é certa: as coisas deste mundo, ou seja, é importantíssimo nos preocuparmos com comida, com toda a parte de assistencialismo. Mas a Bíblia diz que o homem precisa valorizar uma coisa mais que tudo: o reino de Deus, o Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas vale o alerta para você. Vale o alerta para você que pode ajudar e não ajuda ninguém. Vale um alerta para você que, se está bom para você, parece que está bom para todo mundo. Você cuida da sua vida, certo? Seja maduro o suficiente para entender que você não pode mudar o mundo inteiro. Não dá para ajudar todo mundo. Agora, saiba de uma coisa: a vida sabe o que você pode fazer e sabe o recurso que você tem, que você pode disponibilizar para servir alguém. Às vezes, um mendigo te aborda para te pedir dinheiro e você não tem, mas você não tem uma palavra de salvação para ele, você não tem uma oração a fazer por ele, mas ele está sujo, ele está fedendo. Pois é. Naquela ocasião, ele foi o seu próximo e você deixou passar. Então, os céus, todas as vezes que alguém expor a você que fazer as coisas aqui na terra é importantíssima, concorde com ela, porque a Bíblia diz, e você tem que dizer para ela: eu faço. Por isso é que eu digo aqui, quando o assunto é recurso material, aprenda. Certo? A maior parte do seu recurso, a Bíblia chama de pão, é o que é seu. Pão é seu, você dá para os outros se você
quiser. Segunda parte do que vem para a sua mão é oferta, é investimento do reino de Deus, é o que a Bíblia vai chamar de semente. A terceira parte, certo? Que vai sair desses 90% que ficou com você, deve se chamar generosidade, que você decide o quanto sai. Você quer alinhar a sua vida econômica? Coloca aí, meu irmão. Semente, pão e generosidade. Ninguém, escuta o que eu estou lhe falando, porque Deus não mente. Ninguém que coloca, certo, sua vida financeira dentro dessas 3 linhas, certo, passa necessidade. Pode viver o milagre de Deus chegando, mas na maioria das vezes vive a bem-aventurança. E quem não faz pode morrer cheio de dinheiro, mas vai ouvir do pai do noivo: como é que você entrou aqui? Bota para fora. É assim que funciona. Então o evangelho que nos ensina a amar, e ele começa a alinhar a nossa vida, porque isso faz um alinhamento. Você pega uma pessoa, certo, que entendeu que todos é diferente de tudo. Então essas pessoas foram alcançadas por fazer parte do todos, mas descobriu que quando chegarem aqui não pode tudo. Então, vagarosamente, num tempo dela, ouvindo a palavra, elas foram se libertando, foram mudando, foram crescendo, foram amadurecendo e foram se libertando dessas situações. Por quê? Porque encontraram o evangelho. Que evangelho? Não o evangelho do pode tudo, não o evangelho de não pode nada, não um aprisionamento, nem um ambiente de libertação descabida, mas um evangelho coerente, que te apresenta uma linha de arrependimento e que te dá o direito de tentar entrar na festa, ou com a veste certa, ou com a que você quiser. A Bíblia só está dizendo que se entrar com a errada, vai ter que sair. É assim que funciona. Um evangelho que nos expõe ao amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Porque, preste atenção, o alinhamento tem que ser fé, obediência e obras. Então, preste atenção. Eu tenho fé, eu creio, eu faço, eu realizo. Então tá bom, parece que está certo, né? Então eu tenho fé, eu creio em Deus e eu também realizo. Mas a pergunta é, eu obedeço para realizar ou eu faço do jeito que eu quiser? Então eu ajudo do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu achar certo, eu vou quando eu quero, eu faço, é só assim. O que eu estou falando comigo e com vocês é um alinhamento, eu creio, eu obedeço, eu faço. Isso cria um alinhamento entre o céu e você. Faz com que as coisas conspirem a seu favor. Mas, para fechar, esse é um texto, são textos agressivos, mas eu fecho aqui com 3 textos que algumas pessoas não vão gostar, mas depois você avalia. Apocalipse 22:15. Apocalipse 22, ficarão de fora os cães. Essa palavra tem muito a ver, basicamente, com tudo que está aqui. Tá certo? Essa expressão cães, ela fala das pessoas que não têm conceitos morais, certo? E que não quiseram mudar de vida, né? Aplicando assim. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os que se prostituem, os assassinos, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos medrosos, aos covardes, aqueles que têm dificuldade de se posicionar, aqueles que têm vergonha de dizer que são servos de Deus em ambiente público, a Bíblia diz: se você se envergonha dele, ele vai se envergonhar de você. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Troca de tradução para mim, por favor. Se tiver alguma outra, bota aí esse versículo em outra tradução. Ok. Legal. Não vale a pena mexer, não. Mas esse texto não é assim. Ok? Depois você dá uma olhadinha numa Bíblia mais fiel e você vai descobrir que mexeram já nesse texto. Eu confesso a você que eu não tinha notado, tá certo? Mas está tudo certo aqui. A minha proposta é só mostrar à igreja que não vai entrar todo mundo. E quem define o parâmetro para se entrar não sou eu, porque se fosse, você pode ter certeza que tem algumas pessoas que não entrariam. E tem outras pessoas que eu não deixaria de fora. Mas é muito importante nesses dias nós olharmos para as nossas vestes. Porque Jesus vai retornar para buscar a sua igreja. E quem decide com a veste que vai, ela sou eu e você. E essa veste não é uma fantasia de carnaval, que pode custar 40, 60, 80, até mesmo 100 mil reais para se desfilar. Essa roupa não se compra com dinheiro. Essa roupa se compra com postura. E eu, como pastor, talvez tenha um medo maior do que o de vocês, um receio maior do que o de vocês, que é o de oferecer a vocês o caminho e depois eu mesmo não conseguir entrar. Por isso eu concordo com o apóstolo Paulo, dos pecadores. Eu me considero o maior, o primeiro. Não banalize seu relacionamento com Deus. Alinhe sua vida. Você começou a fazer uma campanha hoje, ou está fazendo uma campanha extraordinária. Você viu o Tony perguntando aqui o nível de pessoas que já receberam. Mas quer que as coisas tomem um rumo diferente? Alinha. Alinha suas ações, a fé e a obediência. E você vai ver como você vai notar que parece que tudo está conspirando a seu favor. É assim que funciona. As coisas começam a tomar uma conotação diferente. Eu sei que você quer vencer. Eu também quero. E o que eu puder fazer para ajudar você nisso, essa é a minha função.
como pastor. Só que eu não gostaria que ninguém ouvisse o ficarão de fora. Eu gostaria que todos nós ouvíssemos: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que está proposto, até mesmo antes da fundação do mundo. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas nós temos um auxiliador, o Espírito Santo de Deus. Fique de pé nesse momento. Eu só queria que você gravasse isso e não permitisse que ninguém perto de você fizesse o contrário. Deus aceita todos, mas Deus não aceita. Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo.